Activision presents a smashing blast from the past, developed by Vicarious Visions. It's Crash Bandicoot! E olá amigos que acompanham os meus gameplays, meu nome é Júnior e hoje lhes trago essa coletânea tão aguardada para o PlayStation 4, Crash Bandicoot Innocent Trilogy. Começamos já de cara com um load bem chatinho no começo do game, vamos ver quanto tempo que ele demora. Vou editar os loads desse jogo porque ele vem com muito, viu pessoal? Vamos começar agora aqui do início. Eu já joguei um pouquinho para testar mais ou menos como que o jogo tá. Então vamos começar agora do zero. But Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This Bandicoot will be my general. He will lead my Cortex commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly! Into the vortex! Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him! Uh-oh. Prepare the female Bandicoot. E olha como ficou bonito o nosso herói, hein? Caramba, ficou bem bacana o gráfico do jogo. Gostei pra caramba. Quando eu era criança eu achava que Crash era uma raposa, cara. Jurava que ele era uma raposa. Agora, depois já de velho, que eu fui ver que ele não era uma raposa coisa nenhuma. Ele é um Bandicoot, tipo um marsupial, se eu não me engano. Bom, vamos começar aqui já a jogabilidade, ver como é que tá o jogo. Parece que tá interessante aqui pelo que eu tava vendo. Os gráficos tá bem bonito. Deixa eu pular aqui. Nossa, tá muito diferente da época, muito. Na época que a Naughty Dog fez esse jogo, praticamente salvou o estúdio, que eles faziam cada pérolas lá nos anos 90. Antes da Naughty Dog ser comprada, né, atualmente pela Sony, ela lançava vários tipos de jogo, alguns muito bons, outros muito fracos. Esse aqui do Crash que salvou ela mesmo na época, viu, que deu o destaque que ela merecia na época. Aí depois, quando a Sony comprou a Naughty Dog, ela já não tinha mais os direitos do Crash e o personagem passou por tantas outros publishers que, nossa, passou pela Universal, passou não sei por qual mais. Eita, já morri logo de cara na primeira tela. E hoje ela tá com a Activision, que, convenhamos, que é a pior produtora de games que tem, cara. Infelizmente tá na mão dela. Eu posso até morrer aqui em alguns gameplays, algumas fases e tal, porque tem um probleminha com esse jogo. Eu ia até dar um destaque nisso, mas já estavam até comentando já na internet, né? Que é a parte do pulo do Crash, ele não é muito preciso. O único problema desse remaster aqui é que queriam deixar a jogabilidade igual era antes e acabaram falhando em alguns aspectos. Então o Crash não responde bem os controles. Às vezes você tá correndo e chega na pontinha do abismo e quer pular, ele não pula. Simplesmente ele não entende que você quer pular. Ou você precisa de um pulo mais preciso, ele não vai, ó. Essa parte aqui das caixas, por exemplo, tem que ter muita concentração para poder passar. Viram que fica um, ó? Então ele tá bem desregulado isso ainda, né? Eu ia dar um destaque nessa parte da jogabilidade, mas logo logo a Activision deve consertar isso daqui. Afinal de contas, uma empresa do tamanho dela não saber fazer um remaster de um jogo de 20 anos atrás, pelo amor de Deus, né? Terminamos aqui a primeira fase. A história do jogo, cara, é muito simples, muito básica. Vocês viram lá no começo da intro como que foi, né? Aquele lá, o Dr. Cortex, o vilãozão do jogo,
Ele criou aquela máquina lá pra poder escravizar os animais, né? Transformar eles em mutantes e escravizar eles. Aí o Crash vai e foge. Aí aquela mina bonitinha que mostrou no começo a namorada dele. Agora, aí é a namorada dele, o Crash tem que ir lá resgatar ela. Que clássico, né? Tem que passar por todas essas ilhas aqui. Se eu não me engano é Ilhas Wumpa o nome. A gente vai subir até chegar no castelo dele pra poder enfrentar ele. Pra poder salvar a mina. O jogo é bem simplesão. O Crash ele só tem dois movimentos mesmo, que é pular e girar. Pelo menos nesse primeiro jogo. Os power-ups ele busca no próximo. A partir do Crash 2 você já busca algumas coisas diferentes. Tem umas telas mais variadas. E ele sempre muda desse 3D que vocês estão vendo aqui pro 3D lateral. Estilo Super Mario, sabe? Que a tela é de lado. Tem muita coisa para coletar nesse jogo. Todas as fases, se você quiser fazer 100%, você tem que coletar todas essas maçãzinhas aí e quebrar todas as caixas. Aí você consegue passar 100%. Ai. Caramba, viu o que eu falo? Às vezes, para passar por um abismo, você tem que pular muito antes para ele entender que você quer pular. Porque se chegar muito perto, ele não pula, desliga. Já perdi uma caixa aqui em cima, mas não tem problema. Então não se incomodem com as mortes. Valeu muito a pena pegar esse jogo, peguei já esses dias, não consegui gravar antes, estava sem tempo. Mas é bem divertido, principalmente para quem jogou na época. A garotada que não jogou isso aqui na época, não sei se vale a pena pegar pelo menos agora, com o preço que ele tá e tal, porque não teve nenhuma inovação no game, a não ser a parte gráfica mesmo. A molecada de hoje em dia talvez não se interesse tanto, né? E se interessar, eu recomendo esperar uma promoçãozinha aí para pegar mais em conta, nem que seja só pela PSN. Esse jogo lançou agora pro PlayStation 4, por enquanto, até o dia que eu tô gravando isso aqui, ele é um exclusivo do console. Não sei por quanto tempo que a Sony vai ter ele como exclusivo, mas tá aí, né? Daqui a pouquinho deve estar sendo em outras plataformas. Pelos rumores que eu ouvi, talvez acho que era 1 ano de exclusividade, mas não é certo. Pode ser que não, pode ser que seja só alguns meses e já saia, sei lá, pra Steam, pro Xbox One. Eu lembro que na época que a Naughty Dog lançou esse jogo, a Sony ganhou a exclusividade dele só com a distribuição. Porque lá nos anos 90 e tudo, até hoje ainda é, né? A parte mais cara da produção do jogo, uma das mais caras é distribuir, né? Na época não existia distribuição digital para Naughty Dog lançar só online, por exemplo. Então a Sony falou, não, pode deixar que eu distribuo seu jogo para PlayStation. E as outras publishers na época não queriam ter gasto com distribuição, então só a Sony que bancou mesmo e acabou ganhando a exclusividade dos 3 primeiros jogos. Aí a Naughty Dog foi comprada e não teve mais, o Crash aí foi para outras produtoras. Tanto que teve uma época que começou a lançar versões do Crash pro Xbox 360 e tinha um monte de piadinha na internet. O Crash fazendo tatuagem do Xbox no braço e não sei o que. Mas tudo bem, né? Foi uma fase ruim do Crash. A gente sabe que aqueles jogos ali foram pouquíssimos os que foram jogáveis. A gente passou agora pela fase bônus. Vocês viram que a tela ficou na lateral, né? Tem fases do jogo que é toda daquela forma ali. Você joga tudo assim de lado. Eu acho que são as fases mais difíceis ainda do game, aquelas que são na lateral, velho. Puta, faltou algumas caixas aqui. Pronto, eu vou mostrar pra vocês aqui aproximadamente umas 2 telas mesmo de cada game. Pra não ficar um vídeo muito grande, só quero mostrar mesmo como ficou a coletânea. Vamos aqui agora no Crash 2. Vou começar aqui do zero. Vamos ver a história do game agora, o que mudou. Crystals, of course. No! But Dr. Cortex, to reach full power, we need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface.
like to retrieve them when we don't have any Earthbound operatives left. You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we'll need to find an enemy. Crash! My battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. E começamos aqui no Crash 2. Eu lembro que no Crash do 1 pro 2 tem uma diferença gráfica bem considerável, cara, na época do PlayStation 1. Foi muito boa mesmo. Uma diferença tão grande quanto teve, por exemplo, do Tekken 2 pro 3. Nem parecia que eram os mesmos jogos, assim, tipo... Parecia que tinha mudado de geração, de tão bom que tinha ficado. Crash 2 também ele melhorou muito em cima do 1 graficamente. Aqui nessa coletânea, como os caras padronizou o gráfico, ainda não tem tanto isso, mas tinha ficado muito bom na época. Vocês viram aí na cutscene inicial, eu acho que nessa altura do campeonato não é mais spoiler, né? Afinal de contas o jogo já tem mais de 20 anos. Mas depois que o Crash ele derrota, né, o bobalhão lá no primeiro jogo, ele cai na ilha e tem que pegar aqueles cristais roxos ali para poder reconstruir a máquina dele. Aí o Crash tem que chegar e pegar os cristais primeiro, né? Para o cara não reativar aquela máquina velha dele para não ficar capturando os bichos da floresta lá. Porque senão já viu, né? Ó, os loads do jogo são um pouquinho demorados. Alguns eu editei, outros não, pra vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui onde é que deve ser a primeira tela. A ilha aí, ó, o vilãozão. Eu sempre achei esse cara muito engraçado, o meu jeito dele. Surrounding you are a series of 5 doors. Through each door lies a well-hidden crystal. The crystals look like this. Aí ele tá explicando, ó, que ele vai pegar os cristais primeiro e não sei o que. Aquele papo de vilão de sempre. Onde é que é a primeira tela aqui dessa fase? Deixa eu ver. O 2 eu não cheguei a jogar muito. Eu joguei mais o Crash 1 mesmo e o 3. Mas eu acho que deve ser essa aqui, ó. Turtle Woods. Floresta da Tartaruga. Uma curiosidade interessante desse jogo, cara, é que no primeiro game ele tinha aquela namorada dele, aquela bonitona lá e tal. E acredito que eles terminaram. A Naughty Dog fez ele terminar com a menina. Porque pelo que eu tinha visto na época lá, o apelo do jogo era mais pra criançada mesmo e pros pré-adolescentes e tal. E o Crash já tem uma cara de taradão, ainda com a gata daquela. Aí eles falam assim, não, é melhor tirar e tal, pra não ficar com uma apelação muito assim, vai que acontece, do povo achar ruim. E tiraram a menina do jogo. Aí colocaram no lugar dela pra substituir aquela menininha do começo que vocês viram lá. Aquela lá é a irmãzinha mais nova do Crash. Então agora as aventuras é tipo ele e a irmãzinha dele. Não tem mais aquela menina lá. Falei, nossa, que pena, cara. Uma personagem tão bacana, né? E tiraram do jogo. Ele vai terminar com o pobre do Crash. Ficou Forever Alone. Esse aqui é muito parecido com o Crash 1. Só que tem esses movimentos diferentes. Tipo isso aqui, ó. Você cai de barriga em cima das caixas. Tem aquela derrapada. Ele se abaixa para passar por alguns obstáculos. Mas o jogo é praticamente o mesmo. É um jogo viciante, cara, esse Crash aqui. Que nem eu falei. Se tiver a oportunidade de pegar com preço bom, pega que vale a pena. As tartaruga pontuda que te mata se você não rodar rápido. Só o chato é ficar coletando tudo. Porque tem lugar que é difícil. E como a jogabilidade não tá perfeita, você vai morrer muito pegando caixa nesse jogo. Muito. Vamos coletar essa aqui, ó. Pá! Bom que já quebra tudo de uma vez. Toma, já baixa a cabeça dele no chão. No jogo do Uncharted 4, cara, tem uma parte que ele joga um pouco do Crash original. Pensa numa parte legal do jogo, velho. Não sei se vocês já viram, quem já jogou aí o Uncharted 4, tem uma parte que você joga a primeira fase do Crash 1, meu. No Play 1 mesmo, até o gráfico, tudo do PlayStation 1. Ali já era uma dica que ia vir um jogo do Crash no futuro, né? Pelo menos foi o que deu a entender e até que veio mesmo.
Disseram que tem Mr. Eggs aqui desse jogo do Uncharted, mas por enquanto eu não cheguei nessas partes ainda. Quando chegar eu mostro pra vocês. Ó, o cristal que o Dr. Malvadão lá tá querendo. Já pegamos uma aqui. O diferencial desse Crash aqui, tanto do 2 até do 3 também, é que você tem que pegar os cristais, viu? Senão ele não abre a tela do boss pra você enfrentar. Então você tá andando na tela, você tem que pegar o cristal. Se você deixar passar, você tem que fazer a tela de novo. Mas é facinho pegar porque eles já ficam no seu caminho. Não tem tipo de ficar procurando na fase onde é que tá o cristal. Você andou, ele vai estar na sua frente. Passamos aqui a primeira tela do game. Loading de novo. É muito load que tem, muito load. E eu não sei porquê, afinal de contas não parece ser um jogo tão pesado. Creio eu que não é. Voltamos aqui para a sala. E a gente vai escolhendo as fases. Aqui, por exemplo, já passamos a primeira. Aí vem o doutor de novo, encher o saco. Falar, encher o saco, encher linguiça. Todo vilão desses desenhos são assim. During the course of my intellectual pursuits, I have stumbled across a force that threatens to destroy the world. The crystals are the only means of containing it. The fate of the world is at stake. It is imperative, therefore, that you bring them to me. A cara dele, meu, cê é louco, isso aí não é vilão? Aonde que isso aí é vilão? Aí, a irmãzinha do Crash, esqueci o nome dela, acho que é Coco. Vamos tentar passar mais uma tela aqui. Eu acho que essa é a segunda, não sei. Loading de novo. Snow Go. Uma das reclamações desse jogo aqui na parte de jogabilidade foi justamente na neve. Parece que ele está escorregando mais que o normal. E ele simplesmente não pula quando precisa pular na ponta dos abismos. Como essa aqui é uma das primeiras telas, então não é tão difícil. Vamos já quebrar essas caixas aqui. Aproveitar nosso Power Up. Essa máscara aqui tem a mesma função da estrelinha do Super Mario. Você pega, fica invencível por um tempo, sai atropelando tudo. Olha aqui a neve que eu te falei. Eita. Viu? Olha lá, um movimento novo, que é essa derrapada. Isso não tinha no primeiro game. Pronto, agora passou nosso Power Up. Pula. Ele tenta patinar, ó. E aí a gente perde o controle dele. As foquinhas andando de boa, vamos derrubar elas. Vamos seguir aqui em frente. Opa, aqui ó, isso aqui que é perigoso, ó. Ai, pula. Essas caixas verdes você não precisa nem girar nela pra elas explodir. Só de encostar ela já te mata na hora. Aí aqui já mudou o ângulo da câmera. Pula, pula. Aí. Pegou 100 maçãzinha dessa aqui, já é uma vida garantida. Igual era nos jogos da época. Nos anos 90 até 95, 96, se eu não me engano, saía muito jogo assim, cara, de bichinho, sabe, de mascote. Tinha o Sonic, por exemplo, que foi um grande sucesso. Aí veio o Crash, assim, pela parte da Sony. O Mario nunca foi um bichinho, mas era considerado próximo, né, porque a jogabilidade dos games era parecida. Veio jogos como Jax, veio vários assim. Hoje em dia o pessoal meio que largou, né, esse esquema. Aqui agora os bônus são diferentes. Eu não tenho que coletar mais a carinha da namorada do Crash. Vocês viram lá no primeiro game que aquele bônus que eu entrei, eu coletei 3 rostinhos de uma menina loirinha para poder abrir o bônus. Agora não precisa, eles estão escondidos na fase. Achou, você já participa do bônus já. Cortaram a menina de vez mesmo do game. É uma pena. Aí ó. Nossa, velho, o pulo é horrível. Pulo é horrível. Aí faziam muito desse tipo de jogo, né? Agora atualmente parece que estão pensando em ver se trazem de volta. Afinal de contas não tem mais jogo assim pra criançada, né? Por exemplo, a Microsoft anunciou na E3 desse ano que ia trazer um jogo estilo esse aqui. Esqueci o nome dele agora, que você joga, só que agora você joga com a raposa mesmo. Parecia até o Tails, né, a raposinha. Ah, morri de novo nessa bosta desse bônus. Ah, deixa pra lá, vou passar direto. Senão eu vou ficar o dia todo pra passar isso aqui. A jogabilidade tá péssima. Aí é um joguinho mais casual, mais simples. Você pega o bichinho, vai passando as fases, coletando o que tiver que coletar.
E vai passando, cara. Eu acho legal esse tipo de jogo. Pelo menos assim pra descontrair. Crash mesmo eu vou jogar muito dele. Quando eu estiver voltando do trampo, quiser só uma jogatina mais casual, eu vou jogar esse aqui mesmo, né? Espero que eu não passe raiva com os pulos. Que a Activision conserte esses BO que eles fizeram, né? Manter a jogabilidade clássica eu concordo, mas a jogabilidade clássica, eu lembro que na época a gente jogava aquele controle do PlayStation 1 que nem analógico tinha, mas respondia bem. O Crash pulava na hora que você mandava e tudo. Mesmo assim o jogo era desafiador. Vamos pegar aqui as focas se matando. Parece os gambá do primeiro jogo. Mais caixas. Todas as caixas que você esquecia no primeiro jogo, elas caíam tudo na cabeça do Crash. Aí quando você passava pela fase sem pegar praticamente nenhuma caixa, começava a cair um monte na cabeça dele até ele desmaiar, mano. É engraçado demais a animação. Passamos. Aí. Load de novo. Vamos ver essa máscarazinha voar na tela. Warp Zone Home, que é o nosso lobby, né? Passou a tela, a gente vai lá pro lobby, vem a pontuação da fase e a gente deixa o cristal lá para mostrar que já pegamos. Vamos tentar sair aqui do game. Colocamos aqui. Vamos ver, vamos sair do jogo. Mais loadings. E agora vamos aqui em Crash 3 Warfare. Vamos começar aqui de novo do zero. Loads e mais loads. Mesmo editando, galera, tem hora que passa sempre um ou outro, que o vídeo ficou um pouquinho extenso. Aí às vezes sempre passa um ou outro. A história do game. At last. Uka Uka is free? No, it cannot be. Evil, great evil has come. None have dared fail the great Uka Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka Uka! It was that infernal bandicoot. From deep inside my deadly prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I have lost my patience. There is now no other power source left on this planet. I know we've had a few unfortunate setbacks. And failed. But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time, the great Uka Uka will make sure that you do it right. After many eons, my evil twin brother, Uka Uka, has been freed from his underground prison. Long ago, I locked him there to protect the world from his malice. Now, free once again, he must be stopped. Children, Uka Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck.
E começamos aqui com Crash Bandicoot 3, o ápice de toda a série. Considerado por muitos, né? Pelo menos eu mesmo adorei o 3. Muitos consideram o melhor jogo da franquia, porque teve muitas inovações no game. Telas mais diferenciadas. Aqui a gente anda de jet ski, a gente anda de moto fazendo corrida. As telas têm bastante diversidade. Então é muito bacana esse aqui. Foi o ápice assim do Crash, né? Na época. A história vocês viram, né? Bem parecido com um dos outros dois games. Já no intro inicial ele já explica mais ou menos. Ali a máquina, aquela máquina que o doutor construiu, a Vortex lá, cai na Terra e libera a entidade maligna, o Uka Uka. E os cristais que o Crash pegou no segundo game foram espalhados pelo tempo. Agora o Crash faz essa viagem ao tempo para pegar de novo os cristais, derrotar de novo o vilão. História bem simples também. Eu acho que essa trilogia ela conquistou o público na época pela simplicidade mesmo. Tanto de jogabilidade quanto de enredo mesmo. Não era uma história muito complexa, era algo mais fácil das pessoas entenderem. E jogavam casualmente, mas para se divertir mesmo. Então esse Crash aqui ele é muito bom. O gráfico é considerado com 2. Não teve assim tanta melhoria, porque não tinha muito o que fazer no 32 bits. Eu acho que quando esse jogo lançou, o Play 1 já estava, né, bem avançado já no mercado, então fizeram esse game aqui já nos limites mesmo do console. Esse aqui funciona da mesma forma, você encontra os bônus aleatoriamente na tela, que nem foi no segundo game. E os bônus eles são assim, ó, com a tela lateral, você coleta as coisas. Esse jogo aqui, cara, se eu não me engano, a Universal Studios já era dona do personagem. Porém, o estúdio que produziu o jogo, acho que foi a Naughty Dog mesmo, que continuou fazendo. Mas se eu não me engano, já estava com a Universal e foi distribuído pela Sony também. Então esses 3 primeiros games, cara, marcaram e muito o PlayStation 1. Era o símbolo do mascote na época, é uma pena mesmo que a Sony perdeu a chance de ter ele, né? Era pra ela ter dado um jeitinho de comprar esse personagem na época, mas como ele já tinha sido passado pra frente, ela não conseguiu, né? Infelizmente. O jogo ele é bem legal, esse daqui é o que o pessoal mais gosta mesmo, né? Em todos os sentidos possíveis assim de diversão, o game atende muito bem. Aqui você continua coletando as caixas, essas maçãs. Aqui mesmo nessa tela a gente voltou para a Idade Média, tem um monte de cavaleiro ali de espada, ó. Olha lá ele girando. Tem que tomar cuidado, isso aqui é um hit, te mata. Os cristais, é que nem no 2, eles estão no meio do caminho. Então não tem perigo de vocês passarem uma tela sem pegar, só se vocês vacilarem bastante. Essas primeiras telas são bem facinhas, você passa tranquilo. Esse Crash aqui, em termos de dificuldade, é mais pro final mesmo, viu? Passamos aqui a primeira tela. Loadings. Pronto, aqui a gente pode escolher a ordem que a gente quiser passar. Eu normalmente passo seguindo certinho, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aqui outra tela, dessa vez uma tela aquática, eu acho que ela estreou na série. Aqui no Crash 3. Ó, uma tela lateral que a gente vai embaixo d'água. Acho que não teve isso nos outros games, uma tela que seria só submerso, se eu não me engano. Aqui você pega os tubarões aí. Cara, é muito diferente, meu. Quem jogou isso aqui na época, que estiver jogando agora, vai sentir uma nostalgia muito grande. Então um colega meu que vê isso aqui, ele vai adorar essa coletânea. Assim que eu postar o vídeo que ele vê, ele já vai querer emprestado. Tô até vendo. É bem diversificado, cara. O que era muito difícil na época, porque muitos jogos seguiam uma receitazinha de bolo. O Crash também seguiu. Só que o 3 eles capricharam muito, valeu muito a pena na época. Jogar isso aqui, quem teve a oportunidade de jogar no próprio PlayStation 1, nossa, se divertiu muito. Com certeza entrou pro top 10 do PlayStation 1. Vamos coletar aqui o checkpoint. Vamos continuar nadando. Essa tela aqui, qualquer vaciladinha, você cair, você encostar lá, você já morre com um hit só. Depois desse Crash 3 aqui veio várias outras versões para PlayStation 2, que já foi o console que veio seguido. Aí saiu versões para Xbox e tudo, mas eu acho que depois do Crash 3 é difícil indicar um game bom da série, né?
um game assim que compense você jogar até hoje. É muito difícil. Essa trilogia inicial aqui que realmente compensa, assim. Os 3 jogos são excelentes. Os novos da série Crash, eu lembro que eu joguei alguns no PlayStation 2, achei mais ou menos. Eu acho que no Xbox 360 eu cheguei a jogar um também, não lembro qual. Acho que era Crash Mutants, alguma coisa, que é até legal. Eu acho que é o mesmo que tem uma versão para PSP, que é um game também excelente, né? O Crash no PSP foi muito legal, cara, jogar isso aqui em qualquer lugar. E se vocês querem uma série aqui no canal dos games do Crash, é só deixar aí na área de comentários. Vou adorar trazer série desse jogo pra vocês. É muito divertido jogar isso aqui, cara, muito bom mesmo. Eu, por exemplo, tô adorando fazer esse vídeo aqui. Já estamos terminando aqui a fase. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, pegamos mais um daquela arma destruidora. Ou se vocês não tiverem interesse, falem aí também que eu trago outros vídeos. Eu tenho outros jogos aqui na minha biblioteca. Foi mal, esse mês não consegui postar muita coisa, né? Acho que o pessoal já deve estar cansado de tanto Tomb Raider. Foi uma série bem trabalhosa, mas terminamos. Agora podemos trazer outras coisas aqui no canal, beleza? Tem que tomar cuidado com essas minas. Aqui peguei o cristal roxo. Ele já aparece na sua frente mesmo, então não precisa ficar procurando na fase, né? A gente sempre vai trombar com eles. E finalizamos aqui a segunda fase de Crash Bandicoot 3. Excelente game. Recomendo a compra do jogo, galera. Eu gostei muito do game. Acho que vale a pena assim, o investimento. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu e até o próximo gameplay. Falou!